Vamos abrir a palavra do Senhor, Levítico capítulo 16, hoje do versículo 11 ao versículo 14. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si, pela sua casa, imolará o novilho a sua oferta pelo pecado, tomará também de sorte o altar, o incensado, cheio de brasas de fogo, diante do Senhor. 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Vamos orar ao Senhor. Baixe sua cabeça, ore ao Senhor. Consulte o Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nessa noite, de forma bela, profunda, como revelação especial para nós. Deus, nós já estamos bem avançados nesse texto, esse compêndio de leis cerimoniais, de ordem de culto, de adoração. Deus, nosso coração vai ficando cada vez mais moído, prensado, diante das orientações que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos, ó Deus, ter sensibilidade para ouvi-lo. Que o Senhor possa falar conosco, com a nossa igreja, trazendo um recado especial para todos nós, ó Deus, desde a liderança da igreja, até, Senhor Deus, a criança menor, inocente, que está aí entre nós nesse momento. Apazigua, Senhor Deus, os nossos corações, que nós possamos estarmos ligados àquilo que o Senhor tem a nos falar. Ilumina-nos, ó Deus, traz luz ao nosso pensamento, aquilo que Moisés, tomado pela Tua inspiração, deixou escrito para todos. E que possamos, ó Deus, aplicar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, em 1989, ou melhor, 1986, um pouco mais antes, John Stott escreveu um precioso livro publicado pela Aliança Bíblica Universitária, a ABU. A ABU é a detentora dos escritos, dos maiores escritos de John Stott. E Stott, nesse período, ele trabalhou um livro chamado em português, o título em português, A Cruz de Cristo. A Cruz de Cristo. E Stott traz a centralidade do seu livro, que é dividido em 4 capítulos. A centralidade do livro, A Cruz de Cristo, trazendo a importância da cruz estar no centro. Isto é, mostra o evento da crucificação como centro do Evangelho e da história humana. Portanto, nós precisamos entender a importância da cruz. Necessidade da cruz foi o seu 2º capítulo, o 3º, o significado da cruz, e o 4º capítulo, que é uma aplicação do ensino da cruz, da ética, do discipulado, do serviço cristão. Ele trabalha a vida à luz da cruz. O que esse livro tem a ver com esse pequeno texto? Irmãos queridos, nós estamos trabalhando na importância da expiação. Vimos no sermão passado que diante do propiciatório, o nosso Deus apareceria e era importante apresentar um novilho.
E a partir de então começar a pensar na consumação da cruz. E para nós que estamos pós-lei, graça, nós temos que olhar esse texto como sendo uma profecia cumprida da morte de Cristo. Portanto, a sequência desse contexto, desse texto do capítulo 16, vai trabalhar a morte, a expiação, o dia da expiação, o culto, a festa da expiação, tendo um significado para a liderança, tendo um significado para o povo. E aí, após o verso de número 28, você vai ver a expiação como uma das festas anuais. Eles deveriam celebrar até a encarnação de Cristo, a morte vicária de Cristo, para que eles pudessem valorizar essa expiação, esse sacrifício. Hoje eu quero conversar com vocês de forma bem tranquila, bem sintética, bem resumida, dentro desse contexto. O que está acontecendo com a liderança da igreja? Talvez se eu estivesse ministrando para um seminário, falando para seminaristas, ou falando para um colégio de pastores, a minha tese seria mais enérgica. Mas como nós estamos falando para o corpo de Cristo, para a minha igreja, para a minha congregação, eu quero que vocês comecem a observar o que está acontecendo com pastores, presbíteros, diáconos, líderes de sociedades internas, liderança de Cristo. O que está acontecendo? Nós estamos, irmãos, mergulhados numa crise, onde precisamos ter sensibilidade para ouvir aquilo que Deus está falando. Talvez o Salmo precisa brotar de novo. Salmo 81 precisa brotar de novo. Talvez a igreja esteja precisando voltar-se aos joelhos, chorar entre o pórtico e o altar pelos líderes. Nós estamos vivendo um momento difícil, em que tribunais são instaurados, em que pecados vão sendo colocados publicamente, em que, irmãos, nós precisamos ter uma postura centrada na cruz de Cristo, na morte de Cristo, na apreciação de Cristo. Ao estudar esse livro, percebemos que o livro de Levítico não é um relato histórico. Nós não estamos trabalhando aqui história. Esse livro é um convite a uma palavra que está fora de moda, aliás, o que vem anteriormente, o capítulo 8, capítulo 9, traz para nós a nossa postura no momento de crise, como nós estamos passando. Crise na liderança, crise na membresia da igreja, crise na história bíblica, que é a consagração. Esse livro trata, capítulo 8, capítulo 9, sobre a consagração do sacerdócio. Após 10, o castigo das mãos de Deus sobre os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Depois a atuação no capítulo 24, quando chegarmos lá, veremos o que um magistrado, um juiz faz com alguém que é rebelde à palavra de Deus, à intervenção do Estado, da justiça. Todo o restante desse livro se refere a leis cerimoniais.
para que numa tenda, debaixo de um monte, no sopé, o povo pudesse adorar a Deus. Deus está olhando a sua tenda, a sua congregação. E parece que nós estamos mergulhados numa crise. E parece que Deus não está olhando o que acontece dentro da igreja, das grandes catedrais, com 100, 200, 300, 1000, muita gente, com estrutura de LED, o melhor som, o melhor banco. Hoje nós estudávamos com os irmãos em catecúmenos e nós estávamos vendo o que Deus faz no processo da reforma. E por que nós somos herdeiros de uma reforma instituída século XVI, a Idade Média, em que somente as Escrituras, só a Escritura para Lutero e para Calvino, a Bíblia, a regra, metro de fé e prática. Por que a igreja precisa retornar à palavra? Porque ela é especial, porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela trabalha essa questão da expiação pela liderança, pelo sumo sacerdote, pelos pastores, pelos presbíteros, pelos líderes, por aqueles que estão à frente do corpo de Cristo. Nós estamos mergulhados num grande momento de crise. E o nosso seminário, sábado, lá em casa, eu, Thalita, o Gerro, o Glaucio, o nosso grande seminário, reflexão é: por que jovens não querem ser pastor mais? E talvez isso deva preocupar os seminaristas e quem está trabalhando na formação. Será que o chamado agora se dá para gente que já tem anos, gente que já tem emprego? Por que jovens não estão mais aderindo ao chamado de Deus? E no seminário interno a gente analisa alguns fatores. E entre um dos fatores, irmãos, que nós não estamos vendo tantos jovens caminhando mais para o seminário, e isso você vai ver daqui para frente, uma aceleração no seminário presbiteriano, da igreja de fé reformada, uma diminuição vertente da juventude ingressando no seminário. Porque primeiro, estamos em crise vocacional. Segundo, o romantismo diminuiu. O pietismo diminuiu. E terceiro, nós estamos vivendo agora um momento em que primeiro você precisa ter uma vocação, uma profissão universitária, para depois você atender o chamado de Deus. O que está acontecendo? Nós precisamos dobrar os nossos joelhos, irmãos. Precisamos olhar para os textos bíblicos. E precisamos entender o que esse texto está falando a respeito daqueles que serviriam ao Senhor, os levitas, que foram essencialmente incumbidos dessas instituições, tanto para fazer parte, quanto para ensinar, quanto para discipular, como para perpetuar a justiça, ainda que fosse o Velho Testamento. Ao finalizar esse livro, que é focado na adoração, na santificação, na consagração, a instituição do tabernáculo deveria ser o local de adoração. E ainda impactado com o nosso discipulado, nós temos estudado e temos visto, irmãos, que a existência dessa igreja tem 3 fatores. Primeiro, dizer a você que você veio adorar a Deus nessa noite. Não importa o que você veio fazer, você veio adorar a Deus. No seu coração, na sua mente, adore a Deus. Deus, tu és santo, digno, tremendo, perfeito. O Senhor está entre nós, na sua igreja. O Senhor está perto do meu coração, da minha mente, do meu ser. Adorar a Deus. O segundo motivo, irmãos, de estarmos aqui nessa noite,
é de estarmos sendo testemunhas oculares e vivas daquilo que Deus está fazendo. Você foi chamado para ser testemunha do Senhor em qualquer parte, aonde você pisar as solas dos seus pés. Você não é só membro da igreja presbiteriana, você faz parte da igreja de Cristo. Você foi chamado por Ele, para Ele e por meio dEle. Então, onde você for, você é uma testemunha ocular, martirel. Testemunha é martírio, é ser testemunha até o fim, se preciso for, com a sua própria vida. E o terceiro aspecto de nós estarmos na igreja, de nós estarmos aqui, nessa noite, é treinar. 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 Treinar a palavra. E o treinamento hoje começou bem cedo. Você está na prensa, você está no lagar, você está no óleo fino, você está na uva fina, você está sendo prensado porque Deus quer falar com você, o que Deus está falando com você, o que Deus quer trabalhar na sua vida. Ó Israel, ouça, ó Israel, atenda, ó Israel, se proste aos pés do Senhor. E agora à noite, nós precisamos olhar para o verso 11 e entender o que Moisés está falando a Arão. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si. Meu tema nessa noite, expiação por si. Cristo ainda não havia morrido naquela cruz. Ele nem havia tabernaculado, encarnado. Estamos nos primeiros passinhos. E agora, então Moisés diz para Arão: Arão, perceba a sua vida. Você é um sumo sacerdote. Sua descendência parte dos levitas. Irmãos queridos, se nós queremos servir ao Senhor, se nós estamos manejando a palavra do Senhor, se nós estamos discipulando, ensinando, e antes de você achar que isso é coisa só para o pastor, para o presbítero, para o diácono, eu quero dizer que Jesus revogou tudo isso e disse que nós somos uma nação de sacerdotes, um reino sacerdotal, que toda a igreja agora acumula os 3 ofícios preciosos de profeta, sacerdote e rei. Então, o que está prescrito para o sumo sacerdote Arão é prescrito para você. Que talvez no seu subconsciente diz: mas eu não sou um pastor, eu não sou um presbítero, eu não sou um diácono, eu sou simplesmente um membro do corpo de Cristo. Então é para você. Porque todos nós agora estamos incluídos nesse plano pós-graça. Expiação por si. Louvado seja Deus, porque o Senhor Jesus já fez essa morte única e definitiva por todos nós. E quando nós observamos aqui, irmãos, que a fala de Moisés a Arão não era só para Arão, mas incluía a sua casa. E ele devia, verso 11, imolar o novilho da sua oferta pelo pecado. Matar esse novilho não era simplesmente para uma ação de justificação somente para o sacerdote, mas era para os lares, a família. Mas uma vez eu quero perguntar, irmãos, como está a sua família? Como está a sua casa? Desde a lei até a graça, quer dizer, Velho Testamento, Novo Testamento, há uma promessa riquíssima para a nossa família. É preciso, irmãos, olhar a família com um olhar diferenciado, olhar ampliado, da graça, do amor,
da morte, do derramamento de sangue de Cristo, não só para a minha vida, mas extensiva aos meus, ao meu lar, à minha casa, à minha família. Agora dizem os judeus, se ele deveria outra vez colocar as suas mãos, e olha como era o rito, o ofertante colocava as mãos sobre a cabeça do novilho, e repetia a confissão e súplica que tinha feito anteriormente, e matando o novilho com suas próprias mãos, para fazer a expiação, primeiramente por si, pois como poderia fazer expiação dos pecados do povo, até que ele mesmo tivesse sido reconciliado, e também pela sua casa, não somente a sua família, mas todos os sacerdotes que são chamados da casa de Arão, veja Salmo 135, 19, casa de Israel, bendizei o nome do Senhor, casa de Arão, bendizei o nome do Senhor, isso então inclui todos nós, deveríamos já ter essa cosmovisão de expiação pela nossa família. Irmãos, tem alguém lá na sua casa que ainda não foi alcançado pela graça de Deus? Sua família. Essa pessoa precisa da sua oração. Você precisa orar por essa pessoa. Quem sabe seu pai, quem sabe sua mãe, quem sabe sua irmã, seus irmãos. Por essa causa me coloco de joelhos. A expiação não é só para você. Porque na estrutura do pensamento calvinista, a flor do calvinismo, você tem lá a expiação limitada. A expiação de Jesus, a morte de Jesus, foram para aqueles que são chamados, eleitos, escolhidos. Sim, foi para você, mas como você não sabe quem são, você deve orar. Orar sem cessar. Orar sem parar. A expiação por si. Em primeiro lugar, também pela sua família. Irmãos, Deus está preocupado com a sua família. Ele ama a sua casa. Ele ama a sua família. Sabe, a gente vai engessando o nosso coração. É um irmão, uma irmã que a gente não fala tanto. É um sentimento arranhado aqui, apagado ali. Mas toda vez que você toma do pão, bebe o cálice, ajoelha, lê a sua Bíblia, fala com Deus, você precisa esquentar seu coração pela sua família. A expiação do sumo sacerdote não era só para ele, mas era para a sua casa. Eu quero levar você a pensar comigo nessa noite. Ore pela sua família. Ore pela sua família. Existe no seu caderno de oração aquilo que você quer pedir. Primeiro, a conversão. Mas, Senhor, toque no coração desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu parente, do meu sangue, para que eu possa ter oportunidade de testemunhar da Tua palavra. Irmãos, nós estamos aqui em Brasília há 13 anos. 13 para 14 anos. E quando nós fomos transferidos aqui para Brasília, a irmã da minha esposa veio também. Veio transferida. E, portanto, nós sentimos no coração há 13 anos de orar por essa pessoa. Nós temos orado por essa pessoa. E no nosso último encontro eu falei assim, o que está acontecendo, Senhor? O Senhor começou a agir. Luiz, como é que você está? Eu falei, estou muito bem. Estou feliz. Estou servindo Jesus. Jesus é tudo na minha vida. E depois eu falei, olha só, alguma coisa está acontecendo.
Você vai ver isso acontecendo na sua casa. Feridas serão curadas, traumas. A expiação não é só para você, é pela sua casa, pela sua família. Irmã, não desista do seu marido. Clame por ele. Ore por ele. Toda vez que você falar a Deus, menciona ele. A sua casa precisa ser alvo da expiação de Cristo. Igual aquela história que você conhece. Você sabe daquela história. Aquela mãe passou quase toda a vida dela orando por um filho. Um filho. E na calada da noite ela orava: Deus, entra no coração do meu filho, salva o meu filho. E aquele filho com o coração endurecido. Mas um dia, quando o Senhor levou aquela mãe, ele entrou naquele quarto, e ele viu as marcas dos joelhos da mãe de tanto orar num travesseiro surrado, velho. E ele lembrou que a sua mãe, durante muitos anos, intercedia por ele. E ali o Espírito Santo tocou no coração daquela pessoa. E ela não viu a obra que o Espírito Santo fez. Você precisa começar a orar pelos agregados que chegarão na sua casa. Genros, noras. Você precisa começar a... Susana, Wesley, tinha tantos filhos. Viúva. E ela chegou num estágio tão profundo de intimidade com Deus, que aquelas crianças cresceram vendo a mãe orando, estudando a palavra, tendo intimidade com Deus, pedindo pela sua casa. Irmã, fica viúva de 12, 13 filhos para ver o que você vai fazer. Você vai desesperar, e agora? Como é que eu vou matar a fome dos meus filhos? Como é que eu vou trabalhar? Mas há um Deus que se importa com a sua família. Esse contexto está nos levando a entender que a expiação não é só para nós, mas é pela nossa casa, pelo nosso lar. Mas precisa ter um altar. E em segundo lugar, irmãos, a expiação por si passa pelo altar. Verso de número 13. 12 e 13. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasa de fogo. Como está o incensário da sua vida hoje? Pastor, a minha brasa está acabando. Está apagando. Se você entrou aqui nessa noite, irmão, irmã, com essa brasa, com esse ardor, com essa fé, com essa certeza, minguando. É engraçado que a gente, em catecúmenos, a gente estuda algumas coisas interessantes, e hoje nós estávamos estudando isso. Pastor, por que eu sou tão difícil de entender aquilo que Deus está falando? Aquilo que Deus está mostrando. Por que eu fico lutando numa força descomunal e não vou conseguir vencer nunca? Porque Ele é santo, Ele é Deus, Ele sabe, Ele tem um propósito. O propósito de Deus é maior do que a de causa e efeito sobre a nossa vida. E o incensário, ele vai... E a Bíblia nos diz lá: não extinguis o Espírito Santo, não apagueis. Que está o fogo da sua vida, está ardendo. É preciso utilizar o incensário.
Ele tomava o incensário como brasas. É importante a gente lembrar de alguns carvões numa churrasqueira. Fogo. O incensário tinha brasa, que não soltava fumaça. Em uma das mãos, um recipiente cheio de incenso aromático. Na outra estava no Santo dos Santos pelo véu, e subia em direção à arca, e colocava-se as brasas sobre o chão, e espalhava um incenso sobre elas, de modo que o cômodo ficava imediatamente tomado pela fumaça. Aí a fumaça era derivada do incenso. Os judeus diziam que eles deveriam dirigir-se em diagonal para que não olhasse diretamente para a arca, onde estava a glória divina, até que ela estivesse coberta com fumaça. Porque o Senhor apareceria na fumaça, em cima do propiciatório. Então ele deveria sair de costa, por reverência e majestade divina, e depois de uma curta oração, devia sair do santuário para mostrar-se ao povo, para que não suspeitasse que ele tivesse agido de maneira inadequada e tivesse sido morto diante do Senhor. Porque se um sacerdote, um sumo sacerdote, um levita, alguém que estivesse de plantão, estivesse irregular, morreria. O que isso tem a ver conosco, irmãos? Como está o bom perfume de Cristo aí hoje? Nós temos um perfume diferenciado. Temos o perfume de Cristo, que morreu de forma definitiva, que expiou por todos nós. Veja, nós somos um povo abençoado, nós não estamos na lei. Você é uma pessoa evoluída, entre aspas, no sentido teológico da palavra, porque agora a gente olha para Cristo e a gente vê tudo isso, o rito cerimonial, a oferta, o incenso, o fogo, o altar. Isso é maravilhoso demais, queridos. Mas faltava alguma coisa, veja o verso 14 aí. Tomara do sangue do novilho e com o dedo aspergiria sobre a frente do propiciatório. Diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Faltava o sangue. Bom perfume. Verso 14 agora fala que as gotas de sangue, todas que caíam sobre o chão, e nenhuma tocava o propiciatório. Numa visão deles, tendo feito isto, ele saía do Santo dos Santos e colocava o recipiente como sangue no santuário, e então sairia. O sacerdote então pega o incenso moído e coloca sobre as brasas vivas tiradas do altar e leva para trás do véu. É uma cosmovisão de Isaías, capítulo 6, verso 6, verso 7. Tira-se de uma brasa viva do altar para tocar na boca do profeta. A minha língua, a minha boca está sendo queimada, porque eu habito em meio de povo de impuros lábios, com uma tenaz, uma tesoura. Sem a presença do incenso, o sacerdote morreria. É preciso proteção na presença direta do Deus vivo. Salmo 50, verso 3 diz: perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Moisés sabe disso. O Senhor lhe diz: quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da fenda, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado, mas a minha face, Moisés. Êxodo 24, 15 e 18. Você não verá. O problema hoje, irmãos, é que nós acostumamos a lidar com coisas santas. Parece que ser líder de uma igreja, estar à frente de um ministério,
não representa muita coisa hoje para a nossa geração. Não representa muita coisa. Eu preciso ter outros fatores para que eu possa ser pastor, para que eu possa estar à frente de um rebanho, para que eu possa ser líder da casa do Senhor. Veja, menos a santidade de Deus. O que acontecia no período de Spurgeon? Quando aquelas pessoas começavam a ouvir os sermões, elas começavam a agarrar-se aos bancos, chorando, com medo, observando a vida, a realidade deles. Não era o Spurgeon, não eram os pregadores, mas era a palavra de Deus, a santidade da palavra de Deus, que consumia o nosso coração. A expiação não é só para você, meu irmão querido. A expiação é para você, para sua casa. Mas a expiação passa pelo altar, onde precisa ter brasas vivas, onde precisa ter incenso, onde precisa ter a presença de Deus. Tire dos seus pés. Tire dos seus pés as suas sandálias, porque aonde você está pisando é terra santa. Esse é o problema nosso hoje. Eu tenho dó dessa nossa geração que está vindo aí. Essa é uma geração fraca, sem temor, se nós não ensinarmos. E isso começa com você, na sua casa, no seu lar, com a sua postura. Portanto, eu quero terminar nossa reflexão nessa noite observando, irmãos, que o verdadeiro arrependimento para a vida passa como o homem encara e como ele é obrigado a fazer a Deus a confissão particular. Capítulo 15, 6, como cada homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular de seus pecados, pedindo-lhe perdão deles, abandonando-os. Então ele achará misericórdia. No capítulo 15 da Confissão de Fé de Westminster, fala do verdadeiro arrependimento, da nossa postura. Então eu tenho que na minha vida particular, na minha vida pessoal, confessar a Deus os meus pecados, abandonar os meus pecados, e então eu acharei misericórdia. Eu não morrerei. Salmo 32, versos 5 e 6, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, mas não ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Nós podemos fazer isso. Nós podemos apresentar diante do Senhor a nossa casa, nossa família, e nós podemos utilizar o incensário para cultuar a Deus. Sim, reverendo, e o que esse texto fala comigo de forma prática? Nesse texto, Arão oferece um novilho como sacrifício pelos seus próprios pecados e pelo pecado da sua casa. Seria como o homem chamado Jó, patriarca chamado Jó. Ele não fazia sacrifício só para ele, mas pelos filhos, pela sua casa, pela sua família. Vá que alguns deles tenha tropeçado aí, Senhor. De modo que uma nuvem de incenso cubra o propiciatório sobre a arca da aliança. Em seguida, asperge o sangue do novilho, o sangue de Cristo derramado na sua morte, utilizando a expiação por si mesmo, antes de interceder pelo povo. Eu sou sumo sacerdote, minha família tem responsabilidade com o santuário, mas espera aí, eu sou pecador também. O maior pecador somos nós, irmãos. A gente precisa olhar para dentro da gente. Dois princípios principais da reforma a gente encontra aqui. A primeira, a santidade absoluta de Deus exige expiação pelo pecado. Sem expiação, sem morte de Jesus, não há santidade.
O acesso à presença de Deus não ocorre de forma casual ou baseada nos méritos humanos. Arão, mesmo sendo sumo sacerdote, ele precisava primeiro oferecer sacrifício por seus próprios pecados. A teologia reformada enfatiza a santidade de Deus e a total incapacidade do homem pecador, total depravação. De fato que devemos nos aproximar do Senhor através do sangue remidor de Cristo e através desse sangue que vai nos apontar a necessidade perfeita do sacrifício expiatório de Cristo, como em Hebreus capítulo 9, verso 22, sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Então Cristo morreu por essa igreja. Cristo te comprou, meu amado, minha amada irmã, pelo seu precioso sangue. Foi na cruz. Foi na cruz. Foi na cruz. Foi pelo seu sangue. E agora nós somos uma geração diferenciada, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Oh, coisa maravilhosa é saber que não está pautado no meu mérito, na minha ação, na minha obra, mas o sacrifício remidor de Cristo. Vai lá, consulte Ele, chore pela sua casa, chore pelo seu lar, chore pela sua vida, diga: Senhor, tenha compaixão de mim. Em segundo lugar, amados, Cristo é o perfeito e definitivo sumo sacerdote. Ali Arão foi falho, ele era pecador. Ele tinha que fazer a oferta por ele. Mas o sumo sacerdote foi totalmente diferente de Arão. O sumo sacerdote, Jesus Cristo, é o perfeito mediador, enquanto que Arão era um mediador imperfeito, necessitava de oferecer sacrifício por si mesmo, pela sua casa, pela sua família. Numa perspectiva reformada, esse sacerdócio era a sombra que apontava para Jesus. Amém, louvado seja Deus. Diferentemente de Arão, Cristo é santo, sem pecado, e entrou uma vez por todas na presença de Deus com seu próprio sangue, obtendo redenção para o seu povo. Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, ele é o sumo sacerdote. E por isso, irmãos, a morte de Cristo precisa ser valorizada. Ela não é de graça. Levítico 16, de 11 a 14, nos ensina que somente por meio da expiação providenciada por Deus, podemos nos aproximar dele. E sabe de uma coisa? Agora, nesse exato momento, ele está à direita de Deus Pai, intercedendo. Sabe por quem? Por você. Pela sua família. Pelo seu lar. Aqueça o seu coração agora. Se você puder fechar os seus olhos e quiser fazer uma oração sincera a Deus. Você pode agradecer porque Jesus morreu por você. E pode colocar diante do Senhor a sua casa, o seu lar, sua família, seus filhos, seus netos. Você pode orar nesse instante dizendo: Senhor, o Senhor também é para eles, assim como tem sido por mim. E toda a culpa o Senhor Jesus já removeu e nos deu livre acesso ao trono da graça. Quando a gente passa por esse estudo no discipulado, a gente percebe que não existe coisa maior e melhor de que ter Jesus agora ao lado de Deus Pai, intercedendo por nós. Tristeza sai, depressão sai, falta de dinheiro, você vai olhar para Ele, vai aprender a viver na dependência dEle. Crises conjugal, relacional,
Tudo você pode deixar agora na presença do Senhor, tudo. Sirva ao Senhor com alegria. Porque Ele nos comprou com seu precioso sangue. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A expiação do sumo sacerdote Arão era por ele, pela sua casa, e naquele altar deveria ter o incensário. O que está no nosso altar, no nosso coração nessa noite, Senhor? Preocupações, dores, angústias. O que está no nosso coração, Senhor, tem sido um aroma suave ou desagradável? Ensina-nos, ó Deus, a termos o bom perfume, a exalarmos o bom perfume, a valorizarmos a morte vicária de Cristo, de forma única e definitiva, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.